Eu fui desafiado por 100 feiticeiros, por ser padre. Mas a Virgem Maria me salvou mostrando seu poder. Eu era o Padre Rodrigo, aquele que tinha resposta para tudo. Quando os feiticeiros marcaram um encontro comigo na praça da cidade, 100 deles, literalmente 100, eu não tive medo. Eu tinha uma Bíblia, uma cruz e a certeza absoluta de que estava do lado certo. Eles vinham com símbolos, cantos e aquela energia pesada que parecia sugar o ar. Eu apenas sorri. Pensei, vou mostrar a vocês o poder de Cristo. Lembrei até de avisar a congregação que seria fácil. Que ingenuidade do homem que se achava invencível. 15 anos. 15 anos construindo minha identidade inteira sobre a superioridade da minha fé. Eu condenava publicamente qualquer um que se desviasse, espíritas, umbandistas, praticantes de magia. Na minha mente, eles eram inimigos diretos de Deus, forças das trevas que precisavam ser combatidas com dureza e sem piedade. Minha mãe, Dona Maria, tentava me alertar que essa rigidez ia me custar caro. Ela dizia isso com aquele tom que só mães têm, cheio de sabedoria e preocupação. Eu a ignorava. Achava que ela não entendia a gravidade da luta espiritual. Eu pregava sermões inteiros sobre a batalha contra o mal, como se fosse um guerreiro invencível, ungido para destruir a escuridão. Meus fiéis me viam como protetor, como aquele que guardaria suas almas do abismo. Eu acreditava nisso com tanta força que parecia verdade. Meu corpo inteiro vivia esse papel. Cada gesto era calculado para mostrar poder. Cada palavra era pronunciada com autoridade absoluta. Quando eu levantava a voz no púlpito, as pessoas se mexiam nas cadeiras, assustadas e impressionadas. Eu gostava desse poder. Meu primo Fernando era espírita. Ele vivia seu caminho espiritual com paz, com aquela tranquilidade de quem encontrou algo que ressoa fundo no coração. Um dia, ele pediu minha bênção. Simplesmente pediu. Ele sabia que eu discordava, mas ainda assim pediu, porque éramos família, porque havia amor ali. Eu recusei. Disse que não podia abençoar alguém ligado às trevas. As palavras saíram da minha boca como veneno. Vi o rosto dele cair. Vi a dor nos seus olhos. E não fiz nada. Deixei ele sair daquela sala sem dizer mais nada. 2 anos depois, Fernando faleceu. Ele estava em outro estado quando isso aconteceu, longe de casa. Quando recebi a notícia, senti algo estranho. Não era remorso exato, porque meu orgulho ainda era maior. Eu pensei, ele fez suas escolhas. Não fui ao enterro. Minha mãe não me perdoou por isso. Aquela ausência criou um silêncio entre nós que durou muito tempo. Um silêncio que eu tentava preencher com trabalho na paróquia, com mais pregações, com mais condenações dos que eram diferentes. A verdade que eu não queria ver era que quanto mais eu condenava os outros, mais vazio eu me sentia por dentro. Quanto mais autoridade eu buscava, menos paz eu tinha. Mas eu era bom em ignorar esses sinais. Eu era bom em colocar a raiva sob a forma de certeza. Eu era excelente em transformar medo em fúria contra aqueles que eram diferentes de mim. Minha vida se tornou uma fortaleza de convicções. E convicção é um lugar perigoso para viver, porque convicção não permite dúvida, não permite compreensão, não permite que você veja a humanidade no rosto do outro. Convicção permite apenas que você se veja a si mesmo, espelhado em suas próprias verdades, cada vez mais sozinho, cada vez mais duro, cada vez mais vazio por dentro. Eu não via isso na época. Eu via apenas a minha missão. Via apenas a minha luta santa. Via apenas o meu propósito divino de separar os certos dos errados, os puros dos impuros, os meus dos deles. E isso me confortava de uma forma doentia. Porque quando você acredita que está certo e que os outros estão errados, você nunca precisa questionar a si mesmo. Você nunca precisa olhar para seus próprios erros. E foi assim que eu cheguei àquele dia. Aquele dia que seria o início do meu fim. Aquele dia em que toda a estrutura que eu havia construído, tijolos por tijolos de certeza, começaria a desabar. Porque o universo, às vezes, tem um senso de humor aguçado. E ele decide te colocar cara a cara com exatamente aquilo que você mais teme, para que você finalmente comece a entender. Aquele encontro na praça não foi o que eu imaginei. Esperava confronto épico, aquele tipo de batalha que sairia dos livros de história das comunidades religiosas. Esperava por um milagre instantâneo, aquele momento em que o céu se abre, as trombetas tocam e o bem vence o mal de uma vez por todas. Esperava ser exaltado. Esperava ser vindicado. O que houve foi pior.
Muito pior. Eles começaram a cantar, e algo estranho aconteceu comigo. Não era uma sensação de poder divino tomando conta do meu corpo. Era puro terror. Meu corpo começou a tremer, não de graça, mas de medo primitivo, daquele medo que você não consegue explicar racionalmente. Minha voz simplesmente sumiu. Eu tentei rezar, e as palavras não saíam. Eu abria a boca e nada vinha. Minha língua se recusava a funcionar. Meus pulmões se recusavam a respirar normalmente. E pior ainda, enquanto eu ficava ali, completamente paralisado, as pessoas começaram a rir. Alguns dos meus fiéis, aqueles que me colocavam num pedestal, aqueles que acreditavam em mim, saíram correndo daquele lugar. Outros me olharam com decepção tão profunda que parecia ódio. Um deles virou para mim, bem na minha frente, e disse: "Padre, cadê seu Deus agora?" A pergunta era simples, mas era uma flecha que atravessava meu peito. Eu não tinha resposta. Voltei ao convento naquele dia sentindo algo que nunca tinha sentido antes. Não era apenas humilhação. Era colapso. Era como se toda a estrutura de quem eu era tivesse desaparecido. Quem era o Padre Rodrigo sem o seu poder? Quem era eu sem a admiração dos fiéis? Quem era eu quando minha fé não funcionava no momento mais importante? Os dias que seguiram foram de desespero absoluto. Eu não conseguia nem entrar na igreja sem me sentir um impostor. A cada vez que eu abria a porta daquela igreja que tinha sido minha fortaleza, era como se as paredes sussurrassem: "Você é um fraude." Cada noite, eu ficava acordado no meu quarto, repetindo as mesmas orações que tinha rezado por 15 anos, esperando que Deus respondesse. Silêncio. Apenas silêncio. Um silêncio que era quase barulhento, tão ensurdecedor que me fazia querer gritar. Comecei a duvidar de tudo, da minha vocação, da minha fé, de Deus mesmo. Como era possível que eu tivesse rezado por 15 anos, condenado centenas de pessoas, construído uma vida inteira sobre essa convicção, e no momento crucial, quando a fé deveria me proteger, quando deveria me fortalecer, eu fosse deixado desamparado? Como é que Deus permitia isso? Será que Ele tinha me abandonado? Ou pior ainda, será que Ele nunca tinha estado ali? A raiva que sentia de mim mesmo era tão forte quanto a raiva que sentia de Deus. Eu andava pelos corredores do convento durante a noite, conversando comigo mesmo em voz baixa, xingando o homem que eu tinha sido. Esse homem arrogante. Esse homem que julgava. Esse homem que não sabia nada. Comecei a beber. Escondido no convento, à noite, longe dos olhos dos outros padres, eu consumia uma garrafa de vinho após outra, perguntando a um Deus que não respondia porque eu merecia essa humilhação pública. Porque Ele tinha permitido isso. Porque Ele tinha deixado que eu caísse dessa forma. Meu corpo cheirava a vinho e a desespero. Meu rosto estava pálido, meu olhar estava perdido. 3 meses. 3 meses de queda livre. 3 meses de noites mal dormidas e dias que pareciam não ter fim. 3 meses em que eu perdi 20 quilos, em que minha saúde desabou, em que qualquer razão para viver parecia ter desaparecido. E então veio a carta. Ela chegou em um dia cinzento, um desses dias que não é chuva nem sol, apenas cinza. Uma carta simples, com meu nome escrito em uma caligrafia que não reconhecia. Quando a abri, meu coração acelerou. Era de um homem chamado Gustavo. Ele escrevia que era um dos 100 feiticeiros daquele dia. Um dos 100. Um daqueles que eu tinha tentado derrotar. Um daqueles que, na minha mente, representava tudo o que era errado no mundo. Mas aquela não era uma carta de provocação. Não era uma celebração de minha queda. Era um pedido. Ele confessava que estava morrendo. Sua filha tinha leucemia. Apesar de tudo o que ele tinha estudado, de todos os rituais que ele conhecia, de toda a sabedoria espiritual que havia acumulado, ele não conseguia salvá-la. Você consegue imaginar aquele tipo de desespero? Um homem que tinha passado a vida inteira buscando poder espiritual, e no momento em que mais precisava, descobria que nenhum poder era suficiente para salvar quem ele mais amava. Ele dizia que tinha me visto naquele dia na praça, paralisado de medo. E naquele instante, vendo um homem de fé desmoronar completamente, vendo a minha fraqueza exposta para todos verem, ele havia sentido algo que nenhuma magia tinha lhe dado: compaixão. Ele entendia agora o que significava não ter controle. Ele estava no mesmo lugar que eu. Ele pedia que eu fosse visitá-lo. Que eu rezasse pela filha dele. Pela menininha que não havia feito nada para merecer aquela doença. Eu poderia ter rasgado a carta.
Poderia ter dito que era uma armadilha, uma provocação disfarçada. Poderia ter ignorado, como tinha ignorado tantas outras coisas. Mas eu estava tão quebrado, tão vazio, tão destruído, que fui. Eu fui até aquela casa sem nem saber o que esperava encontrar. Talvez fosse uma forma de encontrar perdão. Talvez fosse desespero puro. Talvez fosse a primeira vez em meses que algo me dava uma razão para sair daquele convento. Quando cheguei à casa de Gustavo e vi aquela menina deitada, a menina se chamava Marina, algo dentro de mim se rendeu completamente. Ela estava magra, com o cabelo caindo, com os olhos ainda brilhando apesar da dor. E vendo aquele brilho, daquele jeito que crianças têm de brilhar mesmo quando sofrem, eu entendi que aquela batalha entre certo e errado, entre Deus e demônio, entre religião e magia, era tudo mentira. Era construção minha. Era meu ego tentando fazer sentido do mundo. Não era um ato de fé o que eu fiz naquele momento. Era um ato de desespero puro. Eu ajoelhei perto dela, não como padre, como homem. Apenas um homem. Um homem que havia perdido tudo, que não tinha mais nada a oferecer além de sua própria miséria. Perto de Marina, perto daquela menina que tinha leucemia, que estava morrendo enquanto o mundo continuava seu caminho indiferente, eu não era mais o padre Rodrigo. Era apenas Rodrigo. Um homem fraco. Um homem que tinha falhado. Um homem que finalmente entendia o tamanho de sua ignorância. Gustavo ficava na porta, observando. Eu sentia o peso do seu olhar nas minhas costas. Aquele homem que era meu inimigo uma semana atrás. Aquele homem cuja fé eu tinha condenado, cuja espiritualidade eu tinha rejeitado, agora estava me dando uma chance. Me oferecendo a possibilidade de fazer algo que importava. De fazer algo que não era sobre mim, sobre meu poder, sobre minha reputação. Era sobre ela. Era sobre Marina. Peguei na mão dela. Sua mão era tão pequena, tão frágil, como se pudesse desaparecer se apertasse muito forte. Ela abriu os olhos e me olhou. Não com medo. Não com expectativa. Apenas com a curiosidade que crianças têm de olhar para as pessoas. Ela perguntou: "Você é padre?" Eu respondi: "Sim, sou." Ela sorriu levemente. "Meu pai disse que você ia rezar por mim." Eu senti meu peito apertar. Pedi. Não ordenei. Pedi. "Por favor, Senhor, se há algo em mim que ainda presta, se há qualquer verdade no que eu acreditei, salva essa menina. Não por mim. Por ela. Por Gustavo. Não faça isso por um homem que foi arrogante, que foi duro, que foi cruel com aqueles que eram diferentes. Faça isso por amor. Faça isso porque ela é inocente. Faça isso porque o mundo precisa dela. Porque Gustavo precisa dela." Aquelas palavras saíram do meu peito como sangue. Como se eu estivesse me esvaziando completamente. Como se cada palavra fosse um pedaço de mim que eu estava deixando para trás, porque não precisava mais daquilo. Porque aquele homem que era tão apegado a si mesmo, tão centrado em sua própria importância, tinha finalmente desaparecido. Rezei por horas. Ou foram minutos. O tempo tinha perdido significado. Eu estava em outro lugar, em outro estado. Não era oração como eu conhecia. Não havia palavras bonitas, não havia estrutura litúrgica, não havia nada que parecesse sagrado pelos padrões que eu tinha estabelecido durante toda a minha vida. Era apenas um homem suplicando. Era apenas um ser humano pedindo ajuda para outro ser humano que sofria. Marina adormeceu enquanto eu rezava. Seu rosto ficou tranquilo. Gustavo veio e colocou uma manta sobre ela, com aquele cuidado delicado de quem ama profundamente. Ele me pediu para ficar naquela casa. Havia um quarto de hóspedes, havia comida, havia lugar para um homem que já não tinha lugar em lugar nenhum. Passei 5 dias naquela casa. 5 dias que mudariam tudo. No segundo dia, Marina acordou com febre alta. Seu corpo inteiro tremia. Gustavo entrou em pânico, e por um momento terrível, pensei que era o fim. Pensei que tinha sido ingenuidade acreditar que algo mudaria, que alguma oração funcionaria. Mas então olhei para Marina, e ela pediu água. Só isso. Água. E bebeu como se estivesse bebendo a vida inteira de volta. No terceiro dia, ela conseguiu comer um pouco de sopa. Sopa caseira, feita pela mãe de Gustavo, uma senhora que me olhava com desconfiança, mas que mesmo assim me oferecia comida, que mesmo assim deixava eu ficar em sua casa. A família inteira sabia quem eu era. Sabiam que eu tinha condenado Gustavo.
Sabiam que eu tinha rejeitado suas crenças. E ainda assim, eles me permitiram ficar. Aquela hospitalidade era uma aula que nenhuma pregação tinha me dado antes. No quarto dia, Marina pediu para sair da cama. Apenas um passeio pelo quintal. Um passeio de 5 minutos. Mas naqueles 5 minutos, eu vi a cor voltando ao seu rosto. Eu vi o brilho dos seus olhos se intensificando. Eu vi a vida retornando àquele pequeno corpo que estava sendo consumido pela doença. No quinto dia, quando cheguei para me despedir, Marina me abraçou. Um abraço de criança, sem pretensão, sem jogo, sem nada além da expressão pura de carinho. E eu não consegui conter as lágrimas. Eu chorei como não tinha chorado desde que era criança. Chorei pela culpa. Chorei pela arrogância. Chorei pela graça. Chorei porque estava vivo e porque havia aprendido, finalmente, a ser humano. Gustavo me acompanhou até a porta. Ele colocou a mão no meu ombro. Obrigado, padre. Eu respondi, obrigado você, por me dar a chance de ser algo mais que um idiota. Ele riu. Um riso que era genuíno. Você é bem mais que isso agora. Voltei ao convento diferente. Eu não sabia como explicar, mas algo tinha mudado. Meu corpo era o mesmo, mas eu era diferente. Minha roupa era a mesma, mas eu era diferente. Minhas orações eram as mesmas palavras, mas tinham um significado completamente novo. 5 dias depois que deixei a casa de Gustavo, recebi uma ligação. Era dele. Sua voz estava tremendo, mas dessa vez não era desespero. Era emoção. Padre Rodrigo, nós fomos ao hospital. Marina fez os exames. Fiz silêncio. Meu coração disparou. O câncer está em remissão. Não apenas parado, está revertendo. Os médicos não têm explicação. Eles dizem que é impossível, mas está acontecendo. Aquelas palavras caíram sobre mim como chuva em terra seca. Como se anos de seca estivessem finalmente terminando. Marina ia viver. Aquela menina que tinha visto brilhando nos olhos, aquela criança que me ensinou o que era amor sem condição, ia viver. Ia crescer. Ia ter uma vida inteira pela frente. Mas o milagre não foi só isso. Semanas depois, quando voltei àquela casa, Gustavo estava lendo a Bíblia. Sentado na varanda, com a Bíblia aberta no colo, à luz do final da tarde, ele estava lendo as palavras que eu tinha passado 15 anos tentando forçar na garganta das pessoas. Ele levantou o olho e sorriu. Estou começando a entender o que você disse naquele dia. Aquela rendição que você fez. Aquele pedido sem exigências. Depois disso, algo mudou em mim. Não é conversão dramática, padre. Não é aquele tipo de coisa que você prega sobre. É mais como... Ele pausou, buscando as palavras certas. É mais como eu ter passado a sentir uma paz que nenhuma magia tinha me dado. Ele queria aprender. Queria entender essa fé que fazia um homem escolher acreditar mesmo quando tudo sugeria desistir. Queria conhecer esse Deus que se revelava não através de poder, mas através de fraqueza. Através de surrender. Através de um padre que tinha finalmente desabado e descoberto que tinha sido salvo no meio daquela queda. Marina se recuperou completamente. 3 meses depois, ela teve alta do hospital. Os médicos continuavam sem explicação científica. Aquilo que eles chamavam de remissão espontânea era, para mim, a prova mais tangível de que o sagrado existe. Não através de confronto. Não através de vitória pública. Mas através de amor. Através de um homem que deixou de lado suas convicções para se ajoelhar ao lado de outro homem que sofria. Mas o verdadeiro milagre aconteceu comigo. Semanas depois, voltei àquela praça. A mesma praça onde eu tinha sido humilhado. A mesma praça onde minha certeza tinha desabado. E quando cheguei lá, vi que alguns daqueles feiticeiros ainda estavam ali. Eram apenas pessoas. Homens e mulheres buscando respostas, assim como eu. Buscando significado, assim como eu. Buscando conexão com algo maior que eles mesmos, assim como eu. Conversei com eles. Não para condenar, para ouvir. Realmente ouvir. E descobri histórias que nunca teria ouvido se tivesse continuado com meus julgamentos. Descobri pessoas que tinham perdido filhos, que tinham perdido empregos, que tinham perdido esperança e encontraram alguma forma de retomar suas vidas através da espiritualidade que eu tinha rejeitado. Não era a minha fé, mas era a fé. Era sagrado,
mesmo que não fosse aquilo que eu tinha aprendido nos seminários. Alguns daqueles feiticeiros até me procuraram depois, dias e semanas depois. E sabe o que eles disseram? Que tinham visto algo em mim naquele dia na praça. Não força, não poder, humanidade, fraqueza honesta. Um homem que tinha finalmente se tornado humano. Procurei minha mãe, Dona Maria, a mulher que tinha tentado me avisar há anos, que tinha sussurrado suas preocupações e sido ignorada. Fui até a casa dela em um domingo, e quando ela abriu a porta e viu meu rosto, ela viu um homem diferente daquele que tinha saído pela última vez. Pedi desculpas. Por anos de rigidez. Por anos de não ouvir. Por anos de colocar minha fé acima do amor. Ela me abraçou chorando. Meu filho, você finalmente voltou para casa. E aquele abraço foi uma absolvição que nenhuma confissão poderia ter dado. Criei uma comunidade de diálogo com espíritas e praticantes de outras tradições. Não para convertê-los. Para entender. Para aprender. Para descobrir que o sagrado é maior do que qualquer religião, maior do que qualquer dogma, maior do que qualquer livro. O sagrado é aquela compaixão que nos une. É aquele momento em que você vê o rosto do outro e reconhece a si mesmo ali. É aquela capacidade de amar alguém mesmo quando sua fé é diferente. E Fernando, meu primo falecido, eu honro sua memória agora. Deixei de condenar e comecei a servir. A cada pessoa que vem até mim buscando orientação espiritual, eu vejo o rosto de Fernando. E digo a eles o que nunca disse para ele: sua fé é válida. Sua busca é sagrada. Você não está sozinho nessa jornada. Hoje, eu continuo sendo padre. Mas não sou mais o homem que era. Essa distinção é importante porque muitas pessoas acham que transformação significa abandonar tudo, virar as costas para tudo que você construiu. Não é assim. Transformação é permanecer no mesmo lugar, mas com olhos novos. É continuar fazendo seu trabalho, mas com o coração aberto. Ainda visto essa batina. Ainda caminho pelas ruas da cidade com uma cruz no peito. Ainda entro naquela igreja todos os dias. Mas quando entro, não é para condenar ninguém. É para servir. E existe uma diferença abissal entre essas duas coisas. As pessoas notam. Notam na forma como eu falo. Notam na forma como eu ouço. Notam que não há mais aquele tom de superioridade nas minhas pregações. Alguns dos fiéis antigos, aqueles que vinham apenas porque tinham medo, começaram a sair. E tudo bem. Porque os que ficam, ficam porque encontram algo genuíno aqui. Encontram um homem que não pretende ter todas as respostas. Encontram um padre que admite suas próprias dúvidas. Minha mãe começou a vir à missa novamente. Ela tinha parado de vir anos atrás, não porque deixasse de acreditar, mas porque o ver ali no púlpito pregando condenação tinha machucado algo dentro dela. Quando voltou, foi em um domingo qualquer. Ela se sentou no banco de trás, como sempre fez. E quando terminou a missa, ela veio até mim e me abraçou na sacristia, sem dizer uma palavra. Não precisava. O abraço dizia tudo. Dona Maria começou a frequentar também os diálogos que criamos com os espíritas. Ela mesma tinha sempre sido simpatizante daquela espiritualidade, mas nunca tinha dito nada enquanto seu filho estava naquela fase de rigidez absoluta. Agora, ela senta ao lado de homens e mulheres de diferentes crenças, e ela sorri. Sorri daquela forma que você sorri quando finalmente encontra paz. Quando finalmente pode ser quem você realmente é sem precisar esconder nada. A comunidade de diálogo cresceu. Começou pequena, apenas 3 ou 4 pessoas em uma sala da paróquia, e cresceu para reuniões que ocupam toda a igreja. Pessoas de diferentes tradições. Católicos que queriam entender. Espíritas que queriam conversar. Praticantes de candomblé e umbanda que queriam ser ouvidos sem julgamento. Pessoas que tinham sido feridas por religiosidade mal aplicada e que estavam tentando encontrar o caminho de volta para o sagrado. Não fazemos sermões. Não tentamos converter ninguém. Apenas conversamos. Compartilhamos nossas histórias. E descobrimos que por baixo de todas essas diferentes formas de fé, existe um fio condutor. Existe uma busca comum. Existe uma fome por significado, por conexão, por algo que nos transporte além da dureza do dia a dia. Um homem que era praticante de magia me procurou meses depois. Ele tinha perdido o filho. Aquele menino tinha sido atropelado por um carro.
E aquele homem veio até mim perguntando como ele poderia reconciliar aquela perda com sua fé. Como é que o universo permitia algo assim? Como é que a magia, todo o conhecimento que ele tinha acumulado, não tinha sido suficiente? Eu ouvi. Apenas ouvi. Deixei ele falar até que não houvesse mais palavras. E quando finalmente o silêncio desceu sobre aqueles dois homens, um padre e um feiticeiro, eu disse: eu não tenho resposta para você. Porque a verdade é que não há resposta. Há apenas a dor, e há a forma como você escolhe carregar essa dor. Há apenas o vazio, e há a forma como você escolhe preencher esse vazio. Pode ser com raiva. Pode ser com rejeição. Ou pode ser com a criação de significado. Com a criação de um legado para aquele menino. Aquele homem chorou. E nós rezamos juntos, ele com seus símbolos e sua forma de orar, eu com meus terços e minhas palavras. E quando terminou, ele me disse: obrigado, Padre, por finalmente ser humano comigo. As pessoas começam a buscar meu conselho agora. Não porque acham que eu tenho as respostas certas, mas porque acham que eu vou ouvir. Porque sabem que não vou julgá-las. Porque veem em mim um homem que foi ao fundo do poço e voltou com cicatrizes, mas também com sabedoria. Com humildade. Algumas vezes, pessoas que são de outras religiões vêm até mim na rua e me cumprimentam com respeito. Elas não vêm com aquela postura de defesa, como se estivessem esperando ser condenadas. Elas vêm com abertura, porque percebem que há algo diferente agora. Que há algo genuíno. Deixei de condenar e comecei a entender. E essa mudança, essa virada de 180 graus, não foi fácil. Houve noites em que acordava com pesadelos sobre os anos perdidos. Noites em que pensava em todas as pessoas que tinha ferido com minhas palavras duras. Noites em que me perguntava se era perdoável o que eu tinha feito. Se era possível voltar atrás. Mas então eu lembrava de Marina. De seu brilho nos olhos. De sua pequena mão na minha. E eu lembrava que o sagrado não é sobre perfeição. Não é sobre nunca errar. É sobre o que você faz quando reconhece que errou. É sobre a coragem que você tem de mudar. É sobre a disposição de estar vulnerável. Marina cresceu. Ficou saudável. Seus cabelos voltaram a crescer. Seus olhos continuam brilhando daquela forma especial, mas agora com a sabedoria que vem de ter estado ao lado da morte quando criança e ter escolhido a vida. Quando ela tem agora, ela está com 10 anos, e me vê na rua, ela corre para me abraçar. Sempre. Sem exceção. Uma vez, ela me perguntou: Padre Rodrigo, por que você estava com tanto medo naquele dia? Aquele dia que você foi para a praça? Eu senti meu coração apertar. Aquela pergunta simples carregava tanta profundidade. Respondi: porque eu pensava que precisava ser forte, Marina. Pensava que força significava nunca cair, nunca falhar, nunca admitir que não sabia de algo. Aprendi que força verdadeira é admitir que a gente não controla nada. Que força verdadeira é ficar em pé mesmo quando não há razão para ficar. Que força verdadeira é amar alguém mesmo quando você não consegue salvá-lo. Marina sorriu daquele jeito que crianças sorriem, como se entendesse coisas que levam anos de sofrimento para os adultos aprenderem. Então você ficou fraco para ficar forte. Eu nunca tinha ouvido a coisa ser explicada tão bem. Sim, Marina. Exatamente assim. Gustavo se tornou um dos homens mais espirituais que conheço. Não virou católico, não era isso que precisava. Virou devoto. Devoto daquela paz que encontrou quando deixou de lutar e começou a aceitar. Quando deixou de tentar controlar e começou a confiar. Ele frequenta nossas comunidades de diálogo, mas também continua com sua própria prática espírita. E existe uma beleza nisso. Existe uma integridade nisso. A integridade de um homem que seguiu seu caminho com autenticidade. Ele me contou uma vez que começou a estudar a Bíblia não para abandonar suas crenças, mas para entender. Para ver onde aquelas histórias antigas tocavam as mesmas verdades que ele tinha encontrado em outras tradições. E descobriu que há muito mais sobreposição do que separação. Que as histórias mudam de forma, mas a mensagem central permanece. Deus ama. O sagrado ama. Existe perdão. Existe redenção. Existe possibilidade de transformação. A Virgem Maria. A mulher a quem eu rezava com arrogância durante todos aqueles anos. Rezava pedindo força para derrotar inimigos. Rezava pedindo confirmação de que eu estava certo. Rezava como alguém que usa a fé como uma arma.
Ela me salvou. Mas não me salvou da forma que eu imaginava. Não houve aparição dramática. Não houve voz vinda do céu. Ela me salvou quebrando o meu orgulho. Quebrando-o tão completamente que não houve como reconstruir aquela estrutura da forma que estava antes. Mostrou-me que poder verdadeiro não é domínio. Não é controle. Não é a capacidade de impor sua vontade sobre os outros. Poder verdadeiro é rendição. É entrega. É a capacidade de amar alguém que é diferente de você. Passei a rezar de forma diferente para a Virgem Maria. Agora, quando ajoelho em oração, agradeço. Agradeço por ter me deixado cair. Agradeço por ter me mostrado minha fraqueza. Agradeço por ter tido compaixão de um homem que foi duro demais, que julgou demais, que amou pouco. E agradeço porque, através dessa queda, descobri um amor que é infinitamente maior do que eu jamais teria conhecido se tivesse continuado em meu pedestal. Você sabe, existem diferentes tipos de morte. Existe a morte física, que é fácil de reconhecer. Mas existe também a morte do ego. A morte daquilo que você acreditava que era. E essa morte pode ser até mais transformadora. Porque através dessa morte, você nasce novamente. Nasce como uma pessoa diferente. Nasce com cicatrizes, mas nasce genuína. Eu carrego as cicatrizes desta jornada. Carrego na forma como falo. Carrego na forma como ouço. Carrego em cada ruga do meu rosto que não estava lá quando eu era aquele homem certo demais, duro demais, sozinho demais. Essas cicatrizes são minhas insígnias. Não de derrota. De vitória. Vitória sobre mim mesmo. Os dias agora são diferentes. Ainda há dificuldades, existe ainda intolerância no mundo, ainda existe julgamento, ainda existe gente que vê o que fazemos aqui com suspeita. Alguns dos meus colegas padres questionam meus métodos. Alguns fiéis tradicionais acham que estou sendo brando demais. Mas eu vejo o fruto. Vejo os relacionamentos que se reconciliam. Vejo os corações que se abrem. Vejo as pessoas que finalmente podem respirar porque deixam de carregar o peso de uma religiosidade que condena. E cada vez que vejo isso, eu lembro daquele dia na praça. Daquele dia em que desacompanhei completamente. E compreendo que era necessário. Que precisava desabar para reconstruir. Que precisava morrer para renascer. A vida que tenho agora é simples. Não há glamour. Não há admiração cega. Há apenas um homem que ama as pessoas. Que tenta servir. Que tenta compreender. Que reconhece que conhece muito pouco e é infinitamente feliz com essa ignorância. Porque ela o mantém humilde. Porque ela o mantém aberto. Porque ela o mantém capaz de amar. Se você pudesse descrever a sua busca por algo maior em apenas uma palavra, qual seria? Para mim, naquele tempo de rigidez, teria sido certeza. Hoje, seria paz. Mas a paz que vem não de ter as respostas, mas de aceitar as perguntas. De viver dentro da incerteza com graça. De permitir que o outro seja diferente e amá-lo mesmo assim. E talvez você já tenha sentido algo semelhante. Talvez você também já tenha estado naquele lugar onde tudo desaba e descoberto que havia algo novo esperando do outro lado da ruína. 1 ano se passou desde aquele primeiro encontro com Marina. 1 ano inteiro de dias que fluíram de forma diferente, onde cada manhã trazia consigo uma leveza que eu não conhecia há décadas. Continuava sendo padre, continuava vestindo a mesma batina, continuava entrando naquela igreja todas as manhãs. Mas havia algo fundamentalmente diferente na forma como eu ocupava esse espaço. Recebi um convite para pregar em uma conferência diocesana. Bispos de todo o estado viriam. Padres respeitados, influentes, alguns deles meus antigos colegas de seminário. Por um momento, aquele sentimento antigo retornou, aquela sede de reconhecimento, aquela vontade de ser admirado. Pensei em preparar um sermão impressionante, algo que mostrasse minha transformação de forma eloquente e poderosa. Mas então parei. E sentei. E pedi orientação. O que preparei foi diferente. Não foi um sermão cheio de metáforas bonitas e conclusões bem amarradas. Foi minha história. Meu fracasso. Minha queda. A humilhação na praça. O desespero no convento. A carta de Gustavo. O choro ao lado de Marina. Tudo. Sem filtro, sem proteção, sem aquela estrutura que eu costumava usar para parecer mais sábio do que realmente era. Quando subi naquele púlpito e comecei a falar, senti os olhos de centenas de pessoas sobre mim.
Alguns padres que me conheciam há anos, sentados com expressões de surpresa, talvez até de desconforto. Como é que o padre Rodrigo, aquele homem que era tão certo, tão firme em suas convicções, estava confessando seus erros publicamente? Não sabia de onde vinha a coragem. Talvez fosse apenas o cansaço de fingir. Talvez fosse finalmente entender que a verdadeira força não está em manter uma fachada, mas em quebrar aquela fachada e mostrar o que realmente existe por baixo. Terminei meu relato com uma confissão que soou como um sussurro em um auditório silencioso. Passei 15 anos condenando pessoas. Passei 15 anos acreditando que sabia mais do que sabia. E quando finalmente enfrentei algo que não conseguia controlar, percebi que tudo aquilo tinha sido uma mentira bonita que eu contava para mim mesmo. Houve silêncio absoluto quando terminei. Nenhuma aplaudida. Nenhuma celebração. Apenas pessoas processando aquelas palavras. E depois, algo aconteceu que eu não esperava. Um bispo idoso, um homem que eu tinha visto apenas em fotos, levantou-se. E começou a chorar. Publicamente. Um homem de 70 anos, respeitado em toda a região, simplesmente chorou. Depois saiu do auditório. Pensei que tinha cometido um erro. Pensei que tinha desrespeitado aquele espaço sagrado. Mas no intervalo, aquele bispo procurou por mim. Ele me encontrou em um corredor e me pediu para conversar em particular. Fomos para uma sala vazia. Padre Rodrigo, ele começou. Por 30 anos, eu preguei como você pregava. Com certeza. Com dureza. Condenei pessoas do meu próprio coração. Afastei minha família. Meu filho virou as costas para a igreja porque disse que eu amava mais a doutrina do que amava a ele. Ele tinha razão. O bispo respirou fundo. Ouvir você hoje foi como se você estivesse narrando minha própria vida. Mas você ainda tem tempo. Você ainda tem oportunidade de fazer isso diferente. Aquela conversa durou horas. E no final, aquele bispo me pediu uma coisa surpreendente. Ele queria que eu compartilhasse minha história em outras dioceses. Que levasse meu testemunho adiante. Que mostrasse a outros padres que transformação era possível. Que rendição era possível. Comecei a viajar. De uma cidade para outra, contando minha história. E a cada lugar que ia, algo semelhante acontecia. Padres que carregavam pesos parecidos. Que estavam cansados de fingir. Que estavam começando a questionar se toda aquela dureza tinha realmente algum valor. Muitos deles me procuravam depois, em particular, com lágrimas nos olhos, querendo saber como começar a desconstruir aquilo que tinham construído por tanto tempo. Uma noite, em uma pequena paróquia no interior, um padre bem jovem, talvez tivesse 25 anos, veio conversar comigo. Ele me disse: Padre Rodrigo, eu entrei no seminário porque queria ser como você. Porque ouvi falar de você, dessa sua certeza, dessa sua força. Eu construí minha vida inteira querendo ser isso. Ele respirou fundo. Obrigado por me mostrar que talvez haja outro caminho. Aquelas palavras ecoaram em mim. Porque entendi finalmente o peso real do que eu havia feito durante 15 anos. Não era apenas sobre as pessoas que condenei diretamente. Era sobre os padres que eu inspirei a condenar também. Era sobre uma onda de rigidez que eu havia criado, que se multiplicava através daqueles que acreditavam que eu sabia o que estava fazendo. Mas havia também esperança naquilo. Se minha queda podia inspirar transformação, então talvez minha queda não tivesse sido em vão. Talvez o sofrimento tivesse um propósito. Talvez aquele tempo no fundo do poço tivesse preparado o terreno para algo novo. Para uma forma diferente de ser padre. Para uma forma diferente de servir. Voltei para minha paróquia após alguns meses de viagens. A comunidade de diálogo tinha crescido exponencialmente. Pessoas chegavam de cidades vizinhas para participar. Havia até jornalistas querendo cobrir aquele espaço inusitado. Um padre trabalhando lado a lado com espíritas, com praticantes de religiões afro-brasileiras, com ateus que questionavam o sagrado de forma sincera. Alguns conservadores da igreja me criticavam. Havia cartas chegando até o bispado, reclamações sobre minhas práticas heterodoxas. Um padre mais tradicional, que conhecia bem, foi direto ao ponto em uma reunião. Padre Rodrigo, você está diluindo a fé. Está fazendo um compromisso com o erro. Qualquer verdade misturada com mentira se torna mentira. Eu apenas sorri. Não com arrogância dessa vez. Com compreensão. Pai, você está falando como eu costumava falar. Eu entendo essa visão.
Passei 15 anos nela. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você olha para aquelas pessoas que vêm aqui, qual é a primeira coisa que você sente? Confusão, ele respondeu. Perigo de desviamento espiritual. Eu sinto esperança, repliquei. Sinto que estamos no caminho certo porque as pessoas estão deixando de se atacar. Estão deixando de condenar. Estão começando a ouvir uma outra. E talvez, só talvez, seja nisso que o sagrado realmente se interessa, não em ter razão, mas em que vivamos em paz uns com os outros. Aquele padre saiu daquela conversa perturbado. Mas 6 meses depois, ele voltou. E me pediu para conversar novamente. Desta vez, as palavras eram diferentes. Meu irmão faleceu. Estava fora da igreja há 20 anos. E eu passei 20 anos orando por sua salvação, condenando suas escolhas, rejeitando seus abraços porque ele havia me ferido, e talvez eu simplesmente não quisesse perdoar. Ele morreu sem que nos reconciliássemos. E agora, ouvindo você falar, estou vendo que eu perdi. Nós choramos juntos naquele dia. 2 padres, um ainda na velha forma, um aprendendo uma forma nova. E aquele padre começou a vir às reuniões da comunidade de diálogo. Não como um conversor. Como alguém que estava genuinamente curioso. Como alguém que estava finalmente permitindo sua própria transformação. 2 anos após aquele dia na praça, recebi uma ligação que me colocou de volta naquele espaço de vulnerabilidade total. Era um jornalista, pedindo para fazer um documentário sobre minha história. Queria filmar tudo, minha vida agora, o trabalho com a comunidade de diálogo, mas também queria me levar de volta àquela praça. Queria que eu contasse a história ali, no local onde tudo havia desabado. Meu primeiro instinto foi recusar. Aquele lugar ainda carregava cicatrizes. Eu podia passar por lá, sim, mas estar consciente de estar ali, relembrando aquele momento, contando aquela história naquele chão específico, isso parecia diferente. Parecia mais exposto. Mais cru. Mas então pensei em Marina. Em Gustavo. Em aquele padre jovem que me disse que queria seguir um caminho diferente. E pensei em quantas outras pessoas poderiam estar em um lugar de rigidez, de certeza falsa, de solidão disfarçada de poder. Se minha história pudesse ajudar alguém a sair daquele lugar, então eu precisava contar. Mesmo que custasse tudo o que eu tinha de coragem. O documentário começou a ser filmado. Eles registraram minhas pregações, meus encontros com a comunidade, conversas com Gustavo e Marina. Marina agora com 12 anos, brilhante, carismática, falando sobre como aquele padre assustado tinha rezado por ela e como isso a havia ensinado que a fé não precisa de poder, precisa apenas de sinceridade. Gustavo, por sua vez, falava sobre como havia passado de inimigo do padre para seu amigo mais próximo. Quando você vê um homem tão disposto a admitir seus erros, ele disse para a câmera, você percebe que talvez sua própria jornada não precisa ser uma batalha. Talvez possa ser um diálogo. Chegou o dia de filmar na praça. Era um dia nublado, sem sol direto, o que criava uma espécie de luz cinzenta que parecia apropriada para aquele momento. O jornalista queria que eu contasse a história em pé, no mesmo lugar onde eu tinha estado paralisado por medo. Fiz isso. Com a câmera rolando, com cinegrafistas ao meu redor, com um jornalista próximo, eu contei. Descreve o tremor. Descreve a perda de voz. Descreve a humilhação de ver as pessoas rindo. E enquanto contava, senti aquelas emoções retornarem, não com a mesma intensidade do evento real, mas como um eco. Um fantasma daquele sofrimento. Quando terminei, houve um silêncio na praça. Pessoas que passavam começaram a parar, percebendo que algo importante estava acontecendo ali. Uma mulher idosa se aproximou. Padre, você era aquele homem ali naquele dia? Eu estava aqui. Eu pensei que era uma cena de batalha entre religiões. Eu senti meu coração disparar. Sim, era eu. Bem, ela continuou. O que eu vi naquele dia foram 2 tipos de gente cheios de medo se atacando. E agora, vendo você aqui, contando isso, percebo que talvez o problema nunca tenha sido sobre religião. Era sobre medo. Medo de que a gente estivesse errado. Medo de que não fossemos bons o suficiente. Aquela conversa me marcou profundamente. Porque ela tinha colocado em palavras simples aquilo que levou meses para eu começar a entender. Todo aquele ódio, toda aquela condenação, não era realmente sobre fé. Era sobre medo. Medo mascarado de certeza. Medo transformado em doutrina.
O documentário foi lançado alguns meses depois. Rodou em festivais de cinema. Chegou a ser exibido em universidades. E mais importante, começou a chegar em pessoas através da internet. Cartas começaram a chegar, de padres, de pastores, de líderes religiosos de outras tradições. Histórias de pessoas que se viam refletidas naquela narrativa. Histórias de pessoas que estavam começando a questionar suas próprias estruturas de rigidez. Um dia, recebi uma carta de um pastor evangélico de São Paulo. Ele escrevia: "Vi seu documentário e chorei do início ao fim. Porque percebi que tenho passado os últimos 10 anos pregando exatamente como você pregava. Condenando, julgando, separando o rebanho entre os certos e os errados. Seus erros se tornaram meu espelho. E agora preciso decidir se vou continuar nesse caminho ou se vou ter a coragem que você teve de admitir que estava errado." Sua carta terminava com uma pergunta: "Como você conseguiu deixar de lado tanto tempo de certeza? Como você conseguiu admitir estar errado para tantas pessoas?" Respondi a ele em uma carta longa. E a essência da minha resposta era simples: não havia conseguido deixar de lado sozinho. Havia tido ajuda. Havia tido um Gustavo que bateu à minha porta mesmo depois de ser condenado. Havia tido uma Marina que me abraçou mesmo depois de eu ter falhado em protegê-la. Havia tido uma mãe que me abraçou quando voltei para casa derrotado. Havia tido um bispo que chorou comigo. Havia tido um Deus que não me abandonou quando desabei. Em vez disso, me abraçou na ruína e me mostrou que havia beleza em estar completamente quebrado. A verdade, escrevi, é que transformação nunca é sobre vontade individual. É sobre graça. É sobre estar rodeado de gente que ainda te ama quando você está no seu pior. É sobre ter coragem de ser vulnerável. E é sobre finalmente entender que admitir estar errado não é fraqueza, é o maior ato de força que você pode fazer. Naquela mesma época, algo inesperado aconteceu. A arquidiocese me chamou para uma reunião. Pensei que era para me repreender, para me avisar que meus métodos estavam criando problemas. Em vez disso, o arcebispo me ofereceu uma posição formal. Ele queria que eu criasse um programa diocesano de diálogo interreligioso. Queria que minha história e meu trabalho se expandisse para toda a região. "Padre Rodrigo", disse ele, "o que você está fazendo é perigoso para a estrutura tradicional. E exatamente por isso, é necessário. A Igreja precisa se redescobrir. Precisa lembrar que antes de sermos doutrina, somos pessoas. E pessoas precisam aprender a se amar, não importa qual Deus cada uma segue." Aceitei. Mas com uma condição: que Gustavo fosse meu parceiro naquele trabalho. Que um espírita trabalhasse oficialmente ao lado de um padre para criar espaços de diálogo. O arcebispo hesitou um momento, e depois sorriu. "Bem-vindo ao futuro da Igreja, padre." O programa diocesano de diálogo interreligioso começou pequeno, mas cresceu com uma velocidade que ninguém havia previsto. Gustavo e eu viajávamos juntos de paróquia em paróquia, de cidade em cidade, levando aquela mensagem de que fé não era uma arma, mas um encontro. Ele trazia sua perspectiva espírita, aquela sabedoria que vinha de anos estudando o sagrado através de uma lente diferente. Eu trazia minha história de conversão, meu testemunho de queda e redenção. Juntos, criávamos espaços onde o impossível se tornava possível, espaços onde padres católicos sentavam ao lado de pastores evangélicos sem hostilidade, onde mães de santo dançavam em celebração espiritual enquanto padres rezavam seus terços, onde ateus filosofavam sobre o significado da vida ao lado de místicos que conversavam com guias espirituais. Em cada lugar que íamos, víamos transformação acontecendo. Não transformação dramática, não conversões instantâneas que faziam jornais publicarem manchetes sensacionalistas, mas transformação genuína, aquela transformação que vem quando você finalmente permite que outra pessoa seja diferente de você sem senti-la como uma ameaça existencial. Transformação que vem lentamente, como a água que penetra a terra seca. Havia um padre em Minas Gerais que tinha passado 30 anos condenando umbandistas. Tinha construído sua carreira inteira em confronto com aquelas tradições. Quando Gustavo começou a compartilhar sua história, não para convencer, não para argumentar, mas simplesmente para ser ouvido, aquele padre começou a chorar. "Eu pensava que estava lutando contra o diabo", disse ele, seu corpo inteiro tremendo com emoção reprimida por décadas. "Mas agora vejo que estava apenas com medo de não entender. E porque tinha medo de não entender, construí um muro. E vivi atrás daquele muro por 30 anos.
Havia uma pastora evangélica que tinha rompido com sua filha porque a filha havia se tornado agnóstica. Tinha dado um ultimato: ou você acredita em Jesus ou você não é mais minha filha. Quando ouviu minha história sobre Fernando, meu primo que eu havia condenado e perdido, ela pediu meu número de telefone para ligar para a filha naquele momento, naquela noite. Se aquele padre conseguiu reconstruir uma vida depois de tanta rigidez, ela disse, suas palavras saindo entrecortadas entre lágrimas, talvez eu consiga também. Talvez seja possível amar alguém mesmo que ela não acredite no que você acredita. Havia espíritas que começaram a frequentar missas, não para se converter, não para abandonar suas crenças, mas para entender, para ver como aquela tradição milenar da igreja funcionava, para descobrir que havia algo lindo naquela liturgia que eles nunca tinham permitido a si mesmos apreciar. E havia padres que começaram a ler livros sobre espiritismo, não para refutá-los com argumentos teológicos, mas para aprender genuinamente, para compreender o que atraía pessoas inteligentes, boas pessoas, para aquela tradição. O diálogo estava funcionando. Realmente funcionando. E a evidência disso não era em conversões de um lado para o outro, era em abraços. Em abraços onde pessoas de diferentes crenças se viam, se reconheciam como humanas, e escolhiam permanecer juntas apesar das diferenças. Marina começou a acompanhar Gustavo e a mim em algumas das viagens. Agora com 13 anos, ela tinha se tornado uma espécie de embaixadora daquele trabalho. Porque havia algo no seu rosto, aquele brilho que tinha mantido mesmo dentro da leucemia, mesmo durante a quimioterapia, que tocava as pessoas de uma forma que nenhuma pregação conseguia. Quando ela falava sobre como um padre assustado havia rezado por ela sem julgamento, sem tentar convertê-la, sem tentar salvá-la com doutrinas, apenas amando-a, havia uma pureza naquela mensagem que nenhum adulto poderia replicar. Eu não sou católica, ela costumava dizer, e suas palavras tinham o peso de uma criança que havia visto a morte. Meu pai é espírita. E eu sou. Bem, eu sou apenas eu. Mas aquele padre me ensinou que fé não é sobre estar certo. É sobre estar junto. É sobre descer para o nível de alguém que está sofrendo e permanecer ali. E quer saber? Eu acho que Deus, ou o universo, ou o sagrado, ou whatever você chama aquilo que é maior do que nós, se importa mais com isso do que com qual livro você lê no domingo. Os resultados começaram a aparecer não apenas em nível espiritual, emocional, mas também em nível prático e tangível. Comunidades que tinham histórico profundo de conflito religioso começaram a trabalhar juntas em projetos sociais. Católicos e evangélicos construindo casas para famílias pobres lado a lado. Espíritas e padres cuidando juntos de crianças órfãs que ninguém queria. Diferentes tradições criando espaços de alimentação comunitária onde ninguém era perguntado sua fé, apenas se tinha fome. E havia fome em abundância. Recebi um e-mail de um bispo de outra diocese pedindo para levar nosso programa para sua região. Depois outro. E outro. E mais outro ainda. O que começou como uma iniciativa local, quase uma ousadia teológica, estava se transformando em algo que ultrapassava fronteiras diocesanas, que ultrapassava regiões, que começava a ganhar tração nacional. Padres conservadores começavam a questionar, é verdade. Havia cartas chegando em colunas de jornais católicos pedindo minha suspensão. Havia bispos tradicionais levantando suas vozes em conselhos diocesanos. Mas cada vez mais líderes religiosos de diferentes tradições começavam a enxergar aquilo que Gustavo e eu estávamos fazendo como não uma ameaça à fé, mas uma recuperação dela. Uma volta ao coração. Minha mãe começou a trabalhar comigo também. Dona Maria, que tinha carregado aquele silêncio doloroso por tantos anos, aquele silêncio que cresceu entre ela e seu filho, agora era uma das coordenadoras principais dos diálogos. Ela criou um programa específico para famílias que tinham sido separadas, fragmentadas, por conflitos religiosos. Mãe que não falava mais com filhos. Pais que rejeitavam filhas. Irmãos que não se abraçavam. Se meu próprio filho me fez sofrer com sua rigidez, ela dizia para as famílias que chegavam com os corações partidos, e agora ele está aqui trabalhando pela reconciliação, então vocês também podem reconciliar com seus entes queridos. Não é nunca tarde demais. Deus não trabalha com prazos. Um dia, durante um desses encontros familiares, uma mulher levantou a mão. Seu rosto estava molhado de lágrimas que ela tentava sem sucesso conter. Dona Maria, como você consegue perdoar? Como você consegue simplesmente avançar depois de tantos anos? Minha mãe fez silêncio por um longo momento. A sala inteira estava em silêncio, esperando.
Depois ela respondeu com uma delicadeza que só vem de quem realmente sofreu: filha, eu nunca disse que perdoei completamente. Ainda há dor. Ainda há mágoa pelos anos que perdi com meu filho por causa da dureza dele. Ainda há saudade daqueles momentos que nunca vamos recuperar. Mas descobri que perdão não é sobre apagar a dor. Não é sobre fingir que o machucado nunca existiu. É sobre decidir que a dor não vai definir seu futuro. É sobre escolher o amor mesmo com a cicatriz ainda fresca. É sobre dizer: sim, você me machucou, e ainda assim eu escolho você. Daquele momento em diante, minha mãe se tornou uma das maiores mestras daquele programa. Porque ela trazia algo que eu, como padre, não podia trazer com a mesma autenticidade: a perspectiva de alguém que havia sido ferido. De alguém que tinha cada direito de estar amargada, de estar afastada, de estar vingativa. E escolheu não estar. Escolheu permanecer aberta. 1 ano se passou. Depois 2. Depois 3. E o trabalho continuava se expandindo de forma exponencial. Éramos convidados para universidades, para conferências internacionais, para seminários sobre reconciliação religiosa. Minha história, aquela história de queda e redenção, estava se tornando um símbolo de possibilidade para muitas pessoas. Um símbolo de que mudança era possível. De que regeneração era possível. De que você poderia estar completamente errado e ainda assim haver esperança. Mas havia momentos em que eu sentia o peso daquilo tudo. Havia noites em que acordava pensando: será que eu realmente mereço isso? Será que realmente deveria ser eu contando essa história para o mundo? Porque ainda havia culpa. Ainda havia remorso pelos 15 anos que passei condenando pessoas. Ainda havia aquela voz dentro de mim perguntando se poderia ter despertado antes, se poderia ter economizado tanto sofrimento se tivesse ouvido minha mãe no início. Conversei sobre isso com Gustavo uma noite. Estávamos em um hotel em Brasília, após um dia inteiro de reuniões com autoridades religiosas. Ele simplesmente ouviu, como sempre fazia, com aquela paciência infinita. E depois disse algo que mudou completamente a forma como eu via minha culpa e minha relutância. Padre, você ainda acha que sua história é só sua? Que é propriedade privada de Rodrigo? Mas já não é. Deixou de ser seu há muito tempo. É de Marina. É de minha mãe, que aprendeu que pode falar sobre sua espiritualidade sem medo de ser condenada. É daquele pastor que reencontrou a filha que tinha rejeitado. É daquele bispo que percebeu que podia chorar e continuar sendo um homem de fé. É daqueles centenas de padres que estão começando a questionar suas próprias estruturas de rigidez. Sua culpa é um luxo que você não pode mais se permitir. Porque há muita gente contando com você. Há muita gente esperando que você continue contando essa história. Naquela noite, chorei. Mas foi um choro diferente, não de mágoa ou remorso antigo, mas de humildade. De finalmente entender que meu sofrimento tinha produzido fruto. E que aquele fruto já não era meu para carregar sozinho. Era compartilhado com todos aqueles que tinham sido tocados. 5 anos se passaram. 5 anos desde aquele dia na praça. 5 anos desde a carta de Gustavo. 5 anos de transformação, de trabalho, de viagens, de histórias compartilhadas. E naquele 5º aniversário, Gustavo, Marina, minha mãe e eu decidimos voltar àquela praça juntos. Não para fazer documentário desta vez. Apenas para estar ali. Para fechar um ciclo que tinha começado com tanto medo e que agora terminava com tanta paz. Marina agora tinha 17 anos. Ela era uma jovem mulher brilhante, que estava estudando para trabalhar com diálogo interreligioso em uma universidade. Seus cabelos tinham crescido totalmente, exuberantes e pretos. Seus olhos tinham aquele mesmo brilho, mas agora com a profundidade de alguém que havia olhado para a morte nos olhos e escolhido a vida. Gustavo tinha envelhecido graciosamente, seus cabelos agora mais grisalhos, mas sua sabedoria muito mais profunda. Ele caminhava com aquela calma de alguém que tinha aprendido que não era necessário lutar pela verdade, era necessário apenas viver a verdade. E minha mãe, Dona Maria, bem, ela brilhava com uma paz que eu nunca havia visto nela antes. Aos 82 anos, ela continuava ativa, continuava trabalhando com as famílias, continuava sendo a mão que acariciava aqueles que sofriam. Havia algo diferente em seus olhos também. Era como se todos os anos que ela havia esperado, todos os anos que ela havia suportado minha rigidez com sabedoria silenciosa, agora estivessem finalmente sendo validados. Ficamos em pé no mesmo lugar onde tudo havia desabado. E no silêncio,
Cada um de nós processava aquele momento de forma diferente. Para mim, era um retorno. Para Gustavo, era uma confirmação. Para Marina, era uma despedida daquele dia que nunca havia vivido, mas que tinha moldado sua vida. Para minha mãe, era finalmente ver seu filho no lugar para onde ela sempre soube que ele precisaria chegar. Eu estava aqui, Marina disse, quebrando o silêncio com aquele tom suave de quem tinha aprendido a falar com cuidado. Mas não nesse dia. Eu estava em cama, esperando morrer. E aquele padre estava aqui, tremendo de medo. Ela virou para mim e sorriu, aquele sorriso que tinha mantido mesmo durante a quimioterapia. Meu Deus, você estava apavorado. Completamente apavorado, eu confirmei. Não havia verdade em mim naquele momento. Apenas medo. Apenas um homem que percebeu que tudo o que ele acreditava ser era uma ilusão. E ainda assim Gustavo continuou, sua voz carregando aquela serenidade que tinha desenvolvido ao longo dos anos. Ele tinha coragem o suficiente para estar aqui. Mesmo que sua coragem fosse apenas a coragem de estar fraco. Eu o vi naquele dia. Vi um homem inteiro desabando. E naquele momento, senti compaixão. Porque eu também estava desabando. Eu também estava perdido. E ao ver você perdido, compreendi que talvez não fosse inimigo seu. Era apenas um irmão que tinha chegado ao fim do caminho. Minha mãe pegou na minha mão. Sua mão era frágil agora, mas firme. Meu filho, você sabe que eu sabia, desde o início, que isso ia acabar assim. Que você ia cair. Porque você estava muito alto. E ninguém consegue ficar tão alto por tanto tempo sem perder o equilíbrio. Ninguém consegue viver dentro de uma fortaleza de certeza sem um dia perceber que está aprisionado. Você tentou me avisar, eu disse. As lágrimas já começavam a cair. Tentei, ela respondeu, e sua própria voz estava quebrando. Mas você precisava aprender da forma difícil. Porque algumas lições, você não consegue aprender apenas ouvindo. Você precisa viver. Você precisa desabar. Você precisa estar deitado no chão, na escuridão completa, antes de poder apreciar a luz. E você precisava estar aqui para saber que havia um Deus que não o abandonou mesmo quando você gritou que o tinha abandonado. Nós voltamos para minha paróquia naquela noite. E pela primeira vez em 5 anos, realizamos uma reunião especial, apenas nós 4, e algumas pessoas muito próximas. Não foi um evento público. Não foi documentado. Não foi preparado para ser compartilhado. Foi apenas uma celebração privada daquilo que o tempo tinha feito conosco. Daquilo que a graça tinha feito conosco. Fizemos uma refeição simples juntos. Pão, vinho, frutas. Nada elaborado. Nada que tentasse ser mais do que era. Apenas comida. Apenas comunhão. E durante aquela refeição, cada um de nós compartilhou como havia sido transformado. Gustavo falou como sua fé havia evoluído. Não virei católico, ele disse claramente. Isso não era o ponto. Mas virei mais espírita. Porque descobri que espiritismo, para mim, significava abertura. Significava humildade diante do universo. Significava reconhecer que há mais do que eu posso compreender sozinho. E quando você parou de tentar me derrotar, Padre Rodrigo, foi quando eu finalmente consegui começar a me amar. Porque se um homem que acreditava que eu era inimigo conseguiu me aceitar, então talvez eu também pudesse me aceitar. Marina falou sobre a leucemia com uma sabedoria que só crianças que enfrentaram a morte conseguem ter quando você acha que vai morrer, disse ela, seu rosto maduro para sua idade, você deixa de se importar com as diferenças que dividem as pessoas. Você apenas quer estar perto de quem você ama. Quer sentir o abraço deles. Quer ouvir a voz deles. E eu amo esse padre, e amo meu pai. Não porque ele é católico e meu pai é espírita. Eu amo ele porque quando eu estava caindo, ele caiu junto comigo. Ele desceu para o meu nível. Ele não tentou me salvar de fora. Ele entrou no poço comigo. Minha mãe falou sobre perdão. Sobre como aprendeu, através de mim, que nunca é tarde demais para começar de novo. Eu perdi meu primo Fernando porque meu filho foi duro demais, ela disse, e sua voz estava pesada com aquela dor antiga, mas também leve com perdão. Mas através dessa dor, ganhei tanto. Ganhei um filho que agora entende que fé é amor. Ganhei Gustavo como uma segunda família. Ganhei Marina como uma neta do espírito. E ganhei a chance de passar meus últimos anos fazendo algo significativo, ajudando outras famílias a não perderem o que eu quase perdi. Porque fé não divide.
Fé une. Apenas homens assustados dividem. Quando chegou a minha vez de falar, eu simplesmente chorei. Por alguns minutos, não consegui dizer nada. Apenas chorei, pelas cinzas do homem que eu havia sido, pelo luto que foi deixar aquele homem morrer, pela graça de ter ressurgido diferente, pela possibilidade de estar ali, 5 anos depois, rodeado de amor, em vez de estar rodeado de certeza. Quando eu estava naquele fundo do poço, eu finalmente consegui dizer. Quando estava bebendo vinho sozinho no convento, quando estava gritando para um Deus que não respondia, eu pensava que tinha chegado ao final. Que tudo que eu tinha construído era mentira. Que toda uma vida tinha sido desperdiçada em condenação. E que eu nunca poderia ser perdoado. Mas o que aprendi é que o fim nunca é realmente um fim. É apenas uma transição. É apenas o fim de um capítulo para que outro possa começar. E esse novo capítulo é mais belo do que qualquer um dos anteriores porque não foi construído em arrogância. Foi construído em humildade. Foi construído em rendição. Abri minha Bíblia naquela noite e reli uma passagem que tinha ignorado por muito tempo. A história do filho pródigo. Aquele rapaz que saiu de casa, desperdiçou tudo, se envolveu com gente errada, chegou ao ponto de estar com fome enquanto cuidava de porcos. E quando retornou, cheio de vergonha, esperando ser punido, seu pai correu ao seu encontro, não com condenação, mas com abraço. Com celebração. Com amor tão profundo que a própria festa foi declarada necessária apenas pela sua volta. Eu fui o filho pródigo, eu disse para aquele pequeno grupo. Mas não no sentido de ter saído de casa. Eu saí de mim mesmo. Saí da humanidade. Saí da capacidade de amar sem julgamento. Saí do meu próprio coração. E quando finalmente voltei, quando finalmente desabei, encontrei um pai que me abraçou assim mesmo. Encontrei gente como vocês que me ajudou a voltar para casa. Vocês foram meu caminho de volta. Os anos que se seguiram foram os mais pacíficos da minha vida. Não sem desafios, havia ainda resistência, havia ainda gente que acreditava que diálogo era diluição, que unidade era fraqueza. Havia ainda daqueles que me viam como um traidor da fé. Mas eu não estava mais sozinho naquele desafio. Tinha Gustavo. Tinha Marina. Tinha minha mãe. Tinha centenas de pessoas que tinham sido tocadas por aquela história e que estavam criando seus próprios diálogos em suas próprias comunidades. Hoje, aos 62 anos, eu continuo sendo padre. Mas sou um padre diferente. Sou um homem que conhece profundamente a fraqueza, porque a vivi. Sou um homem que sabe que a força verdadeira não é nunca cair, é cair e ainda assim se levantar. É estar quebrado e descobrir que há beleza naquela quebra. É ser pequeno o suficiente para caber no coração do outro. Cada semana, faço o mesmo trajeto, da minha casa até aquela paróquia, pelo mesmo caminho que andei há 5 anos, quando estava em desespero. E cada semana, vejo aquela praça onde tudo desabou. E em vez de sentir dor, sinto gratidão. Porque aquela queda me levou até aqui. Me levou para Gustavo. Me levou para Marina. Me levou de volta para os braços de minha mãe. Me levou para um Deus que não é um juiz feroz, mas uma mãe que sussurra: deixa ele cair, deixa ele sofrer, deixa ele descobrir que a vida é maior do que as respostas que ele pensava ter. A Virgem Maria continua acima do meu leito de oração. Mas agora ela não é mais a protetora contra inimigos. É a mãe que sussurra: deixa ele cair. Deixa ele descobrir. Deixa ele sofrer. Porque através desse sofrimento, ele vai aprender a amar de verdade. Ele vai aprender que poder não é domínio. Poder é rendição. E que força não é nunca admitir derrota, é admitir fraqueza e continuar amando mesmo assim. Meu primo Fernando, que eu condenei, que perdi, que nunca abracei novamente, continua morto. Mas sua memória continua viva através daqueles que agora oram a diversidade espiritual. Através de Gustavo, que carrega aquela chama do diálogo. Através de Marina, que nunca conheceu Fernando, mas que vive o legado que ele deixou, a possibilidade de estar próximo de alguém sem precisar ser igual. E através de minha mãe, que finalmente consegue dizer seu nome em voz alta, sem dor, apenas com amor. E eu sou apenas um homem que finalmente entendeu. Um homem que caiu para cima. Um homem que morreu para renascer. Um homem que perdeu tudo, sua reputação, sua certeza, sua identidade, apenas para descobrir que nunca teve tudo o que realmente importava. E que apenas quando deixei ir, quando permitir que tudo desabasse, é que finalmente encontrei.
Encontrei a paz que ultrapassa a compreensão. Encontrei o amor que não julga. Encontrei a fé que une em vez de dividir. Se você pudesse descrever o momento em que tudo mudou em apenas uma palavra, qual seria? Para mim, a palavra é rendição. Não a rendição de quem perde uma guerra, mas a rendição de quem finalmente deixa de lutar contra si mesmo e descobre paz. Será que você já chegou a esse lugar? Será que você já deixou cair tudo aquilo que acreditava que precisava ser para simplesmente ser?